Você precisa chegar com uma proposta realmente interessante, a pessoa fala, nossa, mas isso que tem nesse livro, eu provavelmente não vou achar em outro livro, ou se eu escolher aquele outro livro, mas esse livro que eu estou tão curioso, sabe? Você tem que ter uma proposta realmente interessante, e a história tem que ser uma que, assim, o começo do livro vende o próprio livro, né? A pessoa lê a primeira página e vê se ela vai continuar lendo. E o final do livro, quer dizer, quando a pessoa termina de ler, você vende o próximo. Esse que é o, sabe, o funil para você transformar uma pessoa que só ouviu falar, até uma pessoa que fala, nossa, eu quero ler o próximo. Esse é que é o X da questão. E você não consegue fazer isso com marketing, com propaganda. Isso aí, essas coisas são pontapé inicial. Você consegue fazer isso com a obra. O livro é o que faz o autor. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio do projeto Roteiros e Narrativas. Não conhece ainda? Então corre lá no Instagram, @Roteiros e Narrativas, e siga para acompanhar todo o conteúdo da página. E siga a gente também no Instagram e no TikTok, @quem.contou. E o nosso convidado de hoje é o escritor Vitor Vável, autor do Novo Mundo em Chamas e Guerra dos Mil Povos. Primeiramente, seja bem-vindo, e se você puder começar contando um pouco sobre a sua trajetória com a escrita, seria interessante. Jamile e Ricardo, primeiramente agradeço o convite. É uma honra falar com vocês, um podcast tão interessante como esse. Eu sou um mineiro que sempre amou literatura desde a adolescência, e recentemente eu percebi, quer dizer, alguns anos atrás, eu percebi que aqui no Brasil falta ficção histórica, né? A gente contar a nossa própria história. E aí resolvi dar uma contribuição nesse sentido. Massa. Se você puder contar um pouco sobre os 2 livros que você publicou, são 2, né? Os 2 livros, eles falam de eventos importantíssimos, críticos para a nossa história, e, impressionantemente, não muito bem conhecidos, né? Quando alguém ouve falar sobre Palmares, por exemplo, imagina um quilombo com algumas dúzias de pessoas fugidas no meio do mato, sendo que, na verdade, a gente está falando de uma das maiores revoltas escravas da história. A gente está falando de mais de 100 anos com dezenas de batalhas. Palmares não era um quilombo, era uma região, cerca de 300 quilômetros ao longo da costa do Nordeste, com vários e vários mocambos, alguns mocambos de tamanho substancial, o que a gente chamaria hoje de capital de Palmares, que era o mocambo de Macaco, na época tinha um tamanho similar ao tamanho do Recife, por exemplo. Então, a gente está falando de uma história grandiosa, e que a gente, como brasileiro, a gente conhece de forma distorcida, de ouvir falar, e até mesmo propositalmente distorcida e enviesada, né? E aí esse livro, o protagonista é um guerreiro negro, só que nascido livre. Ele é filho de um português com uma negra, que ele alforriou a portuguesa, a negra, então ele também nasceu livre. E ele luta pelos portugueses contra os holandeses que chegaram a Pernambuco, né? Entre os 2 povos brancos, os holandeses tinham acabado de cometer vários crimes contra a população local, e de fato muitas pessoas de todos os estratos sociais ajudaram a expulsar os holandeses do Nordeste. E assim durante essa guerra entre portugueses e holandeses, foi época de fugir das fazendas, né? Porque tanto os senhores de um lado quanto os senhores do outro lado nessa guerra, eles direcionavam os seus guerreiros, os seus soldados, para a linha de frente. Então, a segurança, digamos assim, o sistema de segurança para manter os escravos no trabalho foi bem prejudicado. Então, todos os dias, as pessoas fugiam às dúzias das fazendas para o interior, e é onde
ao longo de gerações, estava se formando vários e vários mocambos na mata. Esses mocambos começaram a fazer alianças entre eles, enfim, a gente está falando aí de dezenas de milhares de pessoas vivendo na mata, formando o que hoje a gente poderia imaginar como se fosse o nascimento de um reino formado por ex-escravos ao lado de uma sociedade escravista. Então, assim, dá para imaginar que assim que os holandeses foram expulsos, os senhores portugueses que tinham vencido a guerra contra os holandeses, a próxima prioridade foi atacar Palmares e buscar as pessoas que tinham fugido. Então, esses senhores, quando justamente os conflitos em Palmares se acirram, e aí geram várias batalhas, mas nessa época, na época dessa história do meu livro especificamente, que são 100 anos de Palmares, na época da história desse livro, para vocês terem uma ideia, o Zumbi tinha acabado de nascer. Era um bebê. Então, a gente está falando de gerações de pessoas que lutaram pela liberdade. No caso, a avó de Zumbi, por exemplo, era uma grande líder. E a situação vai só se acirrando quando o Zumbi já está crescido, ele vence grandes batalhas de forma brilhante contra os exércitos brancos. E uma pena, porque é uma história, além de importantíssima, de fato, para a nossa formação como povo, é uma revolta escrava crítica, que determinou muita coisa, e além disso, a história por si só ela é interessante. A gente está falando de grandes heróis, não só do lado de Palmares, também do lado dos portugueses, por exemplo, que lutaram contra os holandeses. A gente está falando de pessoas que são, por exemplo, um general do lado português, o Antônio Dias, até hoje considerado patrono do Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro, e também ele foi esquecido. Então, assim, a gente está falando de realmente um apagamento da nossa história, desses eventos tão importantes. Agora, o meu segundo livro, mais uma vez eu trago uma história que aí, no caso, Palmares, as pessoas pelo menos já ouviram falar de Palmares, Zumbi, apesar de que não tem muita noção do que aconteceu. Agora, no meu segundo livro, eu trago a maior revolta indígena da nossa história. E essas pessoas nem ouviram falar, que foi a Confederação dos Tamoios. A gente está falando aí de décadas de grandes batalhas, tanto no mar, por exemplo, batalhas navais em plena Baía de Guanabara, em frente ao Porto de Santos. A gente está falando de grandes batalhas na mata, nas fortalezas indígenas, cerco à então Vila de São Paulo, num momento crítico de formação para o nosso país, com a chegada dos jesuítas, a escravização dos povos indígenas, o nascimento tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, das duas cidades que são hoje, digamos, o nosso coração econômico. Assim, um encontro cultural fascinante, porque a gente está falando aí de povos indígenas que já foram extintos e com uma cultura única, incrível, e que as pessoas realmente nunca ouviram falar. E aí, nesse caso, aí tem vários protagonistas, né? A gente tem um protagonista do lado dos brancos, que é um português que chega para o Novo Mundo, mas ele não chega querendo buscar riqueza e capturar escravos, como era o normal. Ele chega querendo uma segunda chance, que ele tinha participado de muitas guerras na Europa, no Marrocos e tal, e ele queria um recomeço. E ele enxergava o Novo Mundo, como era chamado na época, dessa forma, como um recomeço. E aí, só que logo ele vai ser dragado por essa revolta em andamento, que, como eu disse, levou décadas. E a gente tem do lado dos povos indígenas também heróis, pessoas que existiram mesmo, como o Parabuçu, enfim, que vão lutar com todas as forças para não serem mortos ou levados para plantar cana debaixo do chicote, né, como seria de se imaginar. Esse aí seria o panorama das minhas duas obras. Na verdade, para quem está ouvindo, né, os dois livros aos quais o Vitor está se referindo é O Novo Mundo em Chamas e O Guerra dos Mil Povos, não é isso, Vitor? Exatamente, exatamente. Então, tem muita coisa interessante, né, para perguntar. Você já falou sobre algumas coisas históricas, e aí a gente já começa a querer enveredar aí nessa direção. Você já contou um pouquinho, né, sobre a trama desses livros, mas eu acho que seria interessante para o pessoal que está ouvindo entender
qual é o background, né, da onde você fala, qual é a sua formação, para a gente saber mais ou menos, né, a partir de onde é que você começa a fazer essas pesquisas, né, de onde parte seu entendimento, para começar a construir essas obras. Eu sou jornalista por formação, eu sou também diretor de vídeo, roteirista, enfim, trabalho na área de audiovisual, e assim, o que acontece, eu sempre curti muito conteúdos históricos, de ficção histórica, sempre gostei de filmes, de livros, de seriados, de ficção histórica, só que a gente está acostumado a ver ficção histórica de outros países, né? Segunda Guerra Mundial, Europa medieval, enfim, vários, Roma Antiga, a gente tem muitos filmes, livros, seriados da história de outros países. Então, eu, como fã de ficção histórica, todos os formatos, em algum momento eu falei, nossa, a gente está precisando disso no Brasil, e decidi pegar essa missão, sabe? Decidi dar a minha contribuição para as pessoas que talvez pensassem como eu, e de fato, hoje eu posso falar com tranquilidade que muita gente concorda. Então, a partir daí, a primeira, aqui a gente está falando, é sempre bom, e a gente está falando de coisa séria. Então, assim, é preciso muita responsabilidade para tratar da nossa história, resumindo. A gente está falando aqui da história de um povo que foi extinto. A gente tem hoje pessoas indígenas e tal, mas aquelas pessoas que participaram da Confederação dos Tamoios, por exemplo, elas foram extintas. É um povo que não existe. Então, assim, é muita responsabilidade tentar reconstruir essa cultura vibrante, todos os valores, o que aquelas pessoas sonhavam, seus medos. E da mesma forma, Palmares, que a gente está falando aí de pessoas que chegavam da África acorrentadas de primeira geração. A gente não está falando de pessoas que são descendentes de pessoas escravizadas. A gente está falando de pessoas que chegavam da África e não falavam, às vezes, nem português, com a sua religião original, com seus deuses originais, com suas receitas, com suas formas de celebrar. Então, a gente está falando de coisa muito séria, com muita responsabilidade. Então, dentro do meu processo, eu pesquiso muito, muito mesmo, bastante. Então, por exemplo, no meu último livro, só de pesquisa de campo, onde eu visitei cada uma das locações, fiquei mais de 2 meses. Eu fiquei 1 ano dedicado só à pesquisa. Então, eu gosto muito de ler as fontes primárias. Por exemplo, no meu último lançamento, eu até tive a felicidade de ter muita fonte dos padres jesuítas, que eles escreviam cartas uns para os outros nas missões. A pessoa, por exemplo, está em São Paulo, escrevia uma carta para alguém que está lá na Índia, e contavam não só dos acontecimentos políticos, como também dos acontecimentos culturais e tal. Então, eu gosto de ler isso tudo, gosto de ler, também os documentos oficiais, o que o governador mandava para o rei. Gosto de ler também sempre dos historiadores, tanto os nossos historiadores clássicos, que escreveram, às vezes, no século XVII, até os contemporâneos, pessoas que estão aí publicando mestrado, doutorado. E eu tenho também 2 historiadores, tanto na minha primeira obra quanto na segunda, 2 historiadores que leem o livro de antemão antes da publicação, para me ajudar a garantir que eu estou entregando algo de qualidade. Então, se eu sou muito... Eu gosto de fazer algo que, sabe, com responsabilidade. A gente está falando de coisa séria, a gente está falando da nossa própria história, de pessoas que, enfim, passaram por situações críticas. Então, eu gosto de trazer algo realmente que eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Vitor, é interessante isso que você está falando, né? E essa pergunta também, porque a gente está vivendo, eu imagino, né? Eu acredito, essa é a minha percepção, que a gente está vivendo um momento inédito da história em que qualquer pessoa ela tem a possibilidade de falar e ser ouvida, e isso às vezes ganha, né? Uma amplitude. E é muito interessante quando a gente escuta uma pessoa como você falar do que essa pessoa diz, né? Do que ela está se propondo a divulgar, com tanta seriedade, né, com essa preocupação em buscar os fatos e não apenas falar. Então, eu acho que é uma coisa muito legal dessa fala que você trouxe. E aí, uma das perguntas, né, que a gente queria fazer era justamente como surgiu o seu interesse pela ficção histórica.
E, em certa medida, você já nos deu um pouco dessa resposta, mas eu queria funilar um pouquinho mais, e eu queria te perguntar se houve aquele momento, assim, em que alguma coisa aconteceu, em que você deu de cara com algo e você pensou, é isso que eu quero fazer. Ah, sim, e foi justamente a história de Palmares. Eu sempre gostei muito de história, assim, de ler história mesmo pura, sabe? A cada 2, 3 livros de literatura, eu sempre li um livro de história. É uma paixão que eu tenho. Em algum momento, lendo um livro sobre história geral do Brasil, o autor, ao contrário de outros livros que nem citam, ou fala como se, enfim, dá uma informação ali que não é verdadeira, ele contou, assim, coisa de 3 parágrafos, mas ele contou o que foi Palmares. E eu fiquei fascinado com aquela história. Isso já tem muitos anos. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu cheguei a falar com várias pessoas, em muitos momentos, falar, nossa, sabia que aconteceu isso? E a pessoa, nossa, não imaginava, eu sempre amei, sempre me interessou demais. E tudo que sempre apareceu sobre o assunto, eu sempre investiguei. Então, assim, num determinado momento, quando eu percebi quando eu digo que assim, a gente está muito acostumado a ver ficção histórica de outros países e não tem, isso não é só uma questão de gosto, sabe? Isso é uma questão assim de necessidade, porque a ficção, eu particularmente, eu tô assim convencido de que a ficção ela é importantíssima para para coesão da teia social. A gente está falando de coisas muito importantes. Então, assim, dá um exemplo. Às vezes a pessoa, um brasileiro, se compadece mais com o drama vivido pelos judeus no Holocausto, que foi, obviamente, horroroso, mas se compadece mais com isso do que com o genocídio de proporções assim sísmicas que aconteceu aqui com os povos indígenas, que morreram 90%. A gente está falando de uso de guerra biológica, a gente está falando de. A gente tem registro de documento oficial, do governador contando que mandou, o governador do Rio de Janeiro, na década de 1570, mandou trouxa de roupa infeccionada com varíola para índios que viviam, na época chamados índios, que viviam na atual região da Lagoa Rodrigo de Freitas. E dizimou aquela aldeia, eram índios que não eram aguerridos, dizimou aquela aldeia para naquele local construir um engenho público de cana-de-açúcar, e esse engenho sozinho mais do que dobrou, triplicou a capacidade de produção de açúcar na cidade. Então, você imaginar o grau de horror, sabe? De viver, de fazer parte dessa história apocalíptica. E nós brasileiros, a gente parece que não se identifica com isso. Quando você fala sobre isso, ou sobre o drama que se vivia, às vezes você pegava dependendo da fazenda, tinha lá uma senzala com 800 escravos vivendo em condições assim sub-humanas. Eles não tinham um trabalho análogo à escravidão como a gente às vezes encontra hoje em dia, até hoje. Eles eram de fato escravos, e não como outros lugares, que era uma escravidão, enfim, com outras conotações. Era uma escravidão racista, onde o filho do escravo era escravo. A gente está falando de tratar aquelas pessoas como sub-humanas. É um drama, assim, monumental do humano. A gente está falando de entre, sem dúvida, os maiores crimes da história da humanidade, sabe? Ali no topo mesmo, sem querer ficar fazendo algum tipo de comparação e tal, mas assim, a gente está falando de coisas bem, bem importantes, e o brasileiro não se identifica não tem a ternura com a situação. E também não é só a questão de tipo assim, nossa, isso aconteceu e é triste, também com as coisas boas, também com o caldeirão cultural, também com a nossa herança desse tripé maravilhoso de influências europeias, de influências africanas, de influências indígenas. A gente está falando de um caldeirão incrível que gera música, que gera, sabe, manifestações culturais das quais nós nos orgulhamos, sabe? Tipo, por exemplo, todo brasileiro gosta da própria higiene, que a gente fala, nossa, a gente toma muito banho, isso é uma herança indígena. Dando um exemplo aqui bobo, mas assim, sabe,
Então, assim, eu acho que a ficção, ela tem a capacidade de fazer a pessoa encontrar com ela mesma, com a própria história, e reconhecer outros brasileiros dentro desse caldeirão, porque gera empatia, gera ternura. É diferente você só saber a história, às vezes, por um livro, quando você encontra um personagem lá na ponta, uma prostituta, um soldado lá na linha de frente, uma pessoa que sofreu aquele drama, uma mulher numa senzala que foi estuprada pelo senhor, enfim, quando você encontra essa pessoa, sabe, real ali, que a ficção consegue trazer isso, essa reconstituição, isso gera um efeito em cadeia na pessoa. E aqui no Brasil a gente não tem. Então o resultado é que as pessoas não se reconhecem como brasileiras, não se reconhecem como tais, não enxergam no outro alguém como si próprio. Então você vê as pessoas na rua, na padaria, no barzinho, enfim, no metrô, as pessoas olham umas para as outras e não se reconhecem. É como se as pessoas não entendessem que a gente tem uma origem comum e um destino em comum. As pessoas acham que é cada um por si, e a gente vive esse drama que é a vida aqui no Brasil. Enquanto você estava falando isso, Vitor, isso me trouxe várias reflexões, né? Você falando sobre essa questão do reconhecimento, dessa identificação, e aí eu estava pensando em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu estava pensando no quanto essa forma de contar a história que você propõe, ela pode ser algo muito interessante, principalmente na escola, se a gente pensar, olha, trabalhar com uma indicação de leitura dessa, por exemplo, pode tornar o conhecimento sobre a história do nosso país algo mais fluido, mais agradável, né? Principalmente porque a galera, às vezes, se incomoda um pouco, né? Com a forma como a história é abordada na escola, que parece algo muito mecânico, de só narrar fatos. Então, eu estava pensando um pouco nessa perspectiva, e ao mesmo tempo eu também estava pensando, né, nessa coisa da gente se identificar, na identificação que o brasileiro tem muitas vezes, né, em algumas regiões principalmente, é uma identificação principalmente com os europeus, às vezes uma identificação com os norte-americanos, e um desconhecimento total das várias coisas que compõem a nossa cultura, né, que estão ali atravessadas por esses outros povos que foram apagados da história. Então, só enquanto você está falando aqui, eu já estou assim, refletindo sobre um monte de coisa. Então, eu só consigo imaginar o que a galera, além dos seus livros, não vai também conseguir extrair de reflexões. Né? Ah, sim, muita gente comenta isso de ser uma coisa assim, sabe, uma experiência transformadora, porque realmente a gente tem essa carência, né? E aí, essa coisa de adaptar nas escolas é uma coisa que os professores, tem alguns professores que já usam o meu livro, acho que muitas vezes não pegam o livro inteiro, porque o livro tem cena de sexo e tal, acho que ele teria que ter uma adaptação dependendo da faixa etária, né? Mas pega trechos, lê um pedaço, lê um capítulo em sala de aula, que ajuda. Porque, na verdade, os professores, eles buscam esse tipo de material para trazer essa empatia para os acontecimentos, né? Só que normalmente não tem do Brasil. Então, às vezes o professor recomenda algum filme para estudar Idade Média, o professor recomenda, eu lembro de ter assistido quando eu era adolescente, que o professor recomendou O Nome da Rosa, que é um filme baseado no livro do Humberto Eco, que conta um pouco sobre a Idade Média. E realmente aquilo ali faz a pessoa ter uma visão muito melhor sobre o tipo de sociedade que existia ali. É que a gente não tem isso no Brasil, a gente tem aqui, no máximo, em termos de coisas de outras épocas, seria alguma coisa tipo um romance de época, ou talvez uma novela da Globo, que se passa em outra época, mas só que não tem a preocupação histórica de realmente trazer à tona a vida das pessoas que viviam, né? Que as pessoas que estão naquele momento histórico, realmente, que aquilo ali para elas não é um passado distante, nem um futuro, aquilo ali era o presente delas, viviam aquilo de fato. Então, aqui no Brasil a gente tem pouco disso, com essa preocupação de realmente trazer algo com a pesquisa séria, que reflete, de fato, a sociedade. Agora, só uma observação, porque eu dizendo isso tudo, fica talvez o nosso ouvinte tenha a impressão de que os livros são alguma coisa assim pesada. E tem momentos pesados, porque não tem como fugir. Mas eu gosto de colocar na história uma sensação boa, sensação de entusiasmo no final das contas, sabe, de orgulho, de ter a nossa história, de encontrar pessoas que viveram diferentes momentos e fizeram boas escolhas, vamos dizer assim, ali naquela situação.
E vou me voltar para uma outra questão que sai um pouco assim da parte da história, de fato, dos seus livros, e pensa um pouco mais em você, assim, como escritor. Pelo que eu entendi, você é um autor independente, certo? Sim, sou um autor independente. Pelo que eu tenho acompanhado do seu trabalho, mesmo sendo um autor independente, você tem conseguido ganhar assim, uma boa visibilidade. Eu acabei esbarrando por acidente assim, no seu trabalho, me interessou muito. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre o que levou você a escolher esse caminho para a publicação, e não uma publicação por editoras. Tem algo específico que motivou você a escolher esse caminho? Ô, Ricardo, essa pergunta é sensacional. Muitos colegas autores me mandam essa pergunta e tem essa dúvida. É assim, a gente tem no Brasil, às vezes, quem vai publicar um livro fica imaginando, às vezes, uma editora vai descobrir ou vai mandar o original para uma editora, vai gostar do texto e vai querer publicar aquele livro. Não é assim que funciona. Literatura é algo que, assim, é famoso por ser difícil vender. Então, as editoras não tem como pegar um autor desconhecido e trabalhar esse autor. Pelo menos na atual realidade, isso não é coisa que às vezes as pessoas falam com certo rancor em relação às editoras, mas são pessoas que estão trabalhando dentro da literatura a conta fecha com a editora grande quando é com o autor já bem estabelecido, que já tem um público já garantido e também substancial, que a editora vai conseguir ajudar esse autor, porque manejar aquela quantidade de livros, está falando aí de pessoas que às vezes fazem o lançamento e vende logo no primeiro ano 100 mil cópias, 50 mil cópias, e aí para o autor manejar isso é complicado. E para a editora já é um investimento mais sólido, mais garantido, né? Porque dependendo do lançamento, pode até quebrar uma empresa se não der certo. Então, aí a conta fecha. Agora, para quem está no começo de carreira, ou para quem nunca escreveu, basicamente a gente tem a possibilidade de ser independente, que é o meu caso, eu particularmente, para o meu perfil que eu mais gosto, ou você tem a possibilidade de conseguir uma editora que você paga para ser. Você vai contratar a editora para prestar o serviço de editora para você. Só que aí, no caso de contratar uma editora, o cliente da editora é o autor. Então, o autor está realmente contratando um serviço que vai ter lá revisão, capa, vai diagramar, vai mandar para gráfico e tudo mais. Então, mais é uma questão de facilidade, observar muito bem o contrato, porque tem editora que às vezes pega os direitos autorais da obra nesse momento, então tem que ter atenção, como qualquer serviço, né? Agora, o caminho assim que eu vejo que eu e muitos outros autores contemporâneos, que acho que gera mais resultado, que eu acho que funciona melhor, é realmente ser independente, sabe? Porque aí você consegue ter o controle total sobre tudo que está acontecendo e você continua sendo dono da sua obra, né? Se você quiser escrever uma continuação, não precisa pedir autorização para ninguém, se quiser, sabe, tudo você decide. Mas, assim, tem uma questão de perfil, né? Para ser um autor independente é como se você tivesse você tem o seu lado autor, claro, mas você tem o outro lado, que é como se você fosse uma empresa, né? Que você precisa ter gestão, você precisa ter um perfil capaz de fazer, o perfil capaz, disposto a fazer várias atividades além da escrita propriamente dita, né? Você vai ter que divulgar, você vai ter que ir lá na gráfica, ver o papel, conversar com o ilustrador, fazer a capa, enfim, uma série de processos, todos eles importantíssimos para a obra, né? Para chegar na mão do leitor e ele fala, nossa, que eu tô diante de um tesouro feito com muito carinho. Qualquer coisa pior do que isso, a obra, infelizmente, não vai para frente. Então, é uma decisão que a pessoa tem que tomar, que vai depender um pouco do perfil, do que ela quer. Com certeza, um autor iniciante, ele está diante de um prospecto que não é muito fácil na literatura, mas eu adoro. Você, então, se diverte um pouco com todo esse processo de correr atrás da divulgação e de todas as etapas, né? Na literatura, eu curto
Todas as etapas. Todas. Desde do momento que eu estou pesquisando, amo, sempre amei estudar história e tudo mais, ir lá na locação, adoro escrever, obviamente, adoro revisar, adoro estar em contato com a pessoa que me ajuda com a edição, com os historiadores que me ajudam na revisão histórica. Eu gosto de depois ir lá na gráfica, eu gosto de me relacionar com os queridíssimos influenciadores, que a turma é muito legal, todo mundo, nossa, eu tenho muito carinho por vários, que a gente acaba tendo um relacionamento muito amistoso, carinhoso, sabe? Que as pessoas leem, gostam, fazem perguntas, nossa, eu adoro. Então, assim, é o que eu tô falando, eu acho que depende um pouco do perfil. Eu, particularmente, me identifico muito, eu sou uma pessoa muito, sabe, eu sou despachado, assim. O que caiu para mim, eu faço. Eu gosto, sei lá, acho que eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem, me sinto ativo, não sou aquela pessoa que eu gosto de ficar à toa, não. Então eu me dou super bem com esse processo. Por falar em trabalhar, Vitor, eu acho que é uma pergunta que talvez muita gente tenha, né? Principalmente a galera que tem intenção de escrever ou está começando a escrever. A gente sabe que literatura é um campo que não é tão fácil viver apenas disso, principalmente no início, né? Ou talvez até mesmo depois de algum tempo, não seja todo mundo que consegue. E aí eu queria saber de você, além de escrever, você desempenha alguma outra atividade? Como é que você faz para lidar com isso, com o processo de escrita e desempenhar essa outra atividade, se for o caso? Ah, sim, com certeza. Ó, aí, vamos lá. Eu sou um autor que, digamos, eu estou um pouco mais na frente de um batalhão de autores que está iniciando, que talvez não teve lançamentos de sucesso como o meu. Quer dizer, hoje eu posso dizer com tranquilidade, tenho boas vendas, tenho reconhecimento da crítica, fui indicado para o Prêmio Oceanos, tenho reconhecimento até da área da história. Então, assim, hoje eu posso dizer com tranquilidade. E no meu lançamento do segundo livro, talvez o dado mais importante, muitos e muitos leitores, assim que eu avisei na pré-venda, meu livro já foi para os mais vendidos da Amazon. Tipo assim, sem muito esforço da minha parte. Quer dizer, tirando escrever o livro, né? Mas antes do livro, antes de alguém ter lido o livro, ele já estava entre os mais vendidos. Então, um retorno maravilhoso, do qual me orgulho muito de verdade. E do carinho, enfim, eu só tenho a agradecer. Então, assim, mas é claro que, por outro lado, eu sou um autor ainda no começo da carreira, continuo estando no começo da carreira, e também não sou um desses unicórnios que, às vezes, por alguma razão ou por outra, acaba estourando rápido, né? Sempre tem aquelas exceções das pessoas que às vezes, no primeiro livro vende muito e tal. Então, assim, a gente está falando o horizonte para construir uma carreira na literatura, a gente está falando de um horizonte de anos. Hoje, tendo feito um segundo lançamento de sucesso, onde as pessoas que leram o primeiro compraram o segundo, as pessoas que me descobrem no segundo livro também compram o primeiro. Tendo essa informação, eu vejo que é possível, sim, viver de venda de livros, sendo que, desde que você tenha um horizonte de médio e longo prazo. Eu imagino que, para mim, lá para o quarto, quinto, sexto livro, eu já vou ter uma renda razoável para parar com o meu outro trabalho, porque hoje, na verdade, o que os leitores me honram comprando a minha obra, eu reinvisto. Eu uso para pagar a minha equipe e tudo mais, para fazer um trabalho bem sério, como eu faço, claro que tem custo, né? Agora, mesmo autores que, às vezes, sei lá, você pega o Itamar, que vendeu 100 mil livros em um ano, ele continuou trabalhando no emprego dele anterior. Então, assim, eu acho que... eu lembro que eu li um texto uma vez do Carlos Drummond de Andrade, que quando ele já devia ter, vou chutar aqui, 70 anos, sei lá, 60 e tantos anos, e ele escreveu uma crônica dizendo que finalmente podia se dizer um escritor profissional, porque era a única renda dele, já tinha se aposentado como jornalista e tal. Então, assim, a gente está falando de um horizonte que não recomendaria alguém ter uma ilusão de lançar um livro e logo de cara não precisar fazer mais nada além de escrever. É um trabalho que você tem que construir a sua credibilidade, o seu nome, o seu público leitor e tal.
Você me perguntou o que mais eu faço. Eu trabalho com produção audiovisual. Eu sou diretor de vídeo também, sou roteirista. Acaba que as coisas que eu faço no meu trabalho também tem um pouco a ver com escrita criativa e tal, só que numa pegada totalmente diferente, né? Porque eu trabalho enfim, para comunicar coisas de empresas, até mesmo do governo, enfim, propaganda, esse tipo de coisa que eu faço. Mas, assim, o meu plano de viver só de literatura está em andamento. Bom, de qualquer forma, você está contando uma história, né? Mesmo que seja uma peça publicitária, é uma história que está sendo contada ali, né? Exatamente. Por isso que você está aqui no Exatamente. Quem Contou, inclusive. Você conta algo. Exatamente. E mantendo a responsabilidade, sabe, Jamile? Porque, assim, então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com propaganda, mas eu jamais vou contar mentira, vender coisa que não funciona. Enfim, eu tenho várias restrições com diferentes tipos de clientes, sabe? Dependendo do setor, das coisas, eu prefiro não trabalhar. Porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade na nossa vida como um todo, né? E do mesmo jeito eu acho que a gente tem que tratar com muita responsabilidade o que a gente faz na literatura, a história que a gente está contando, eu acho que isso vale para qualquer área. E assim, né? Galera, vamos comprar os livros do Vitor para ver se ele consegue chegar logo aí nessa marca do 6º livro e as coisas deslancharem. Pois é, eu não o meu gênero literário, que é a ficção histórica, ele dá muito trabalho, sabe? E não faria nem sentido eu, digamos assim, acelerar isso para entregar algo com a qualidade inferior. Então, assim, eu sempre comento, está faltando mais gente para escrever ficção histórica no Brasil, está faltando gente para fazer ficção histórica, não só na literatura, no teatro, na TV, enfim, no cinema. Está faltando, porque eu vejo que as pessoas querem, eu vejo que o público gostaria muito de ter mais conteúdo assim. Só que eu não consigo escrever a quantidade de livros que o pessoal gostaria de ler nesse gênero. Então, assim, se tiver autores por aí ouvindo e se interessar, o público está querendo. Aí a gente chega justamente uma das perguntas que a gente queria fazer para encerrar, né, para ir se encaminhando, que é quais são os conselhos que você gostaria de dar para a galera que quer seguir por esse caminho, né? Não apenas para quem deseja publicar seu primeiro livro, mas principalmente, já que você falou aí, né, em ficção histórica, nessa necessidade de mais pessoas publicando sobre isso, quais são os conselhos que você gostaria de dar? Para um autor que gostaria de ter sucesso na literatura, e sempre me fazem essa pergunta, o principal conselho que eu posso dizer é o seguinte: o mais importante é a obra. Às vezes a pessoa tem uma ideia de que a parte de fazer o livro é meio que garantida, que ela vai fazer um livro muito bom e que a dificuldade seria a divulgação. Eu posso dizer por experiência, a divulgação é difícil, porém ainda é muito, mas muito mais fácil do que fazer um livro realmente de qualidade. Então, assim, se você leva uma quantidade de tempo para fazer o seu livro, você pode ter certeza que se você tiver 10% do esforço para divulgar esse livro, já é meio que suficiente, e com um nível de dificuldade também menor. Então, o conselho que eu sempre gosto de falar para as pessoas, o importante é o livro. Por quê? Porque a gente acabou de falar que o marketing é um desafio. Se durante toda a carreira do autor ele estiver sempre correndo atrás do leitor, essa conta nunca vai fechar. Ele não vai conseguir receber lucro nem para reinvestir. Ele vai meio que estar sempre pagando para imprimir, para fazer, e tentando, e trabalhando, gastando tempo dele, e o negócio nunca vai andar. O que faz a carreira de um autor funcionar é o leitor voltar e contar para outras pessoas. Mas, assim, principalmente ele voltar. Esse que é, digamos assim, o X da questão. Quando você lança um livro, e eu posso dizer com tranquilidade que eu passei por esse teste quando você lança um livro. E essa era uma informação que eu estava muito curioso quando eu fui lançar o segundo, que eu falei, agora que eu vou saber, porque uma coisa, o meu primeiro livro tem lá 560 avaliações, nota 5 estrelas e tudo mais, o pessoal gostou. Mas eu vou saber se gostou de verdade se comprar o próximo. Se a pessoa falar, nossa, eu quero ler mais um desse autor.
Como assim que eu lancei o segundo, as pessoas já compraram sem nem ver o que tinha direito. E as pessoas que compram o segundo também já têm essa informação, também já vão logo para o primeiro. E aí é a partir daí que você consegue imaginar quando você tem 3, quando você tem 4, quando você tem 5 livros publicados, quando você tem 10 livros publicados. É aí que você consegue imaginar, sabe, a pessoa em algum lugar, do nada, compra o seu livro. Ou porque alguém contou, ou porque ela já leu um e agora vai ler vários outros. Aí você pega, para ficar bem claro, Clarice Lispector. Não é como se a Clarice Lispector tivesse um canal no TikTok ou no Instagram. Só que o nome dela é buscado no Google centenas de milhares de vezes todos os meses. Ela tem uma obra monumental. A literatura dela tem uma qualidade gigante. De modo que sempre tem pessoas descobrindo a Clarice Lispector, e aí lê 5, 6 livros da Clarice Lispector, conta para alguém, sempre tem gente descobrindo e lendo e relendo, dando de presente, e é uma obra que nunca vai acabar. Ela daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, a Clarice Lispector, a obra dela é gigantesca. Dando aqui um exemplo de muitos, claro. Então, assim, o autor que gostaria de ter uma carreira na literatura, ele tem que imaginar isso acontecendo. Esse que é o seu objetivo. A barra, digamos assim, é alta, justamente porque o leitor ele tem a opção de grandes autores do passado e do presente. Ao invés de ler o seu livro, ele pode pegar excelentes livros que vai ter uma leitura garantida, livros que são unânimes. Então, se você faz um livro que faz o livro é bom, o livro é muito bom, pode não ser suficiente. Às vezes a pessoa é muito talentosa, mas a ideia não foi tão boa. Às vezes a ideia foi excepcional, mas a execução ficou aquém. Eu vejo, às vezes, muitos autores mandam mensagem, eu leio, eu dou uma lida e vejo que o livro não está pronto, quer dizer, publicou o livro antes de estar pronto, sem ter a devida revisão, a edição. Então, assim, e a pessoa manda, às vezes, com a esperança de algo acontecer, de alguém descobrir o livro dela, ou de ser sabe, a pessoa está confiando, às vezes, em algo que simplesmente não é assim que funciona. A barra da literatura é altíssima. É diferente quando você decide ir no cinema, que você chega na sala de cinema e tem, sei lá, 8 opções. E aí você escolhe uma entre 8. Qualquer filme que estiver passando ali na sala de cinema, vai ter gente que vai escolher, eu quero uma comédia. Qualquer comédia que tem é essa, a pessoa vai naquele filme, compra aquele ingresso. Teatro, tem aqueles teatros que tem, e se não for nesse, acabou a temporada e não vai ver mais aquele espetáculo. Literatura não. Literatura a pessoa tem acesso a toda a literatura feita na história da humanidade e com obras simplesmente incríveis. Então, assim, um conselho que eu sempre dou: tenha um livro que você realmente imagine que você vai encantar a pessoa, faça o melhor livro que você consiga, não tenha pressa para publicar, não pense que tem que publicar esse ano, se for levar 1 ano, se for levar 2 anos. O meu último livro veio 3 anos, e igual eu falei anteriormente, seria até contraproducente fazer com pressa o trabalho. O importante é o livro chegar pronto para o leitor, e o leitor ler e falar e perceber que está diante de algo que foi feito com muito carinho, sem pressa, sabe? Então, assim, só deixando bem claro, tá, gente? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu sou um autor no começo de carreira também. Acabei de lançar meu segundo livro. Mas, assim, isso eu falo com tranquilidade. O importante é a obra. Eu estava pensando, Vitor, enquanto você falava, né, antes da gente finalizar, que você usou como exemplo o audiovisual, né? E não é desmerecendo, mas aí pensando numa questão de tempo, lógico, o filme a gente leva ali 2, 3 horas, em alguns casos, né, mais longos, e aí a gente assiste um filme, e a gente finaliza, né, aquela história contada para a gente. Claro, o tempo de produção também é gigantesco, mas pensando do ponto de vista de quem está consumindo aquilo. Um livro não, um livro geralmente vai demandar muito mais tempo de uma pessoa. A pessoa não vai terminar de ler um livro em 2, 3 horas. E aí é claro que esse tempo que a pessoa vai empregar nesse livro, né, nessa obra, precisa ser algo que dê um retorno de qualidade. Então, acho que faz todo sentido isso que você está dizendo, né? Produzir algo que a pessoa sinta que está empregando um tempo ali que está valendo a pena. Exatamente. Digamos assim,
a gente está falando de investimento de tempo emocional que a pessoa tem. Por exemplo, logo antes das férias, as vendas de livros aumentam. Quer dizer, são pessoas comprando. Tem muita gente que gosta de ler livro nas férias, porque não tem tempo, a vida é muito corrida, sei lá, e acaba não conseguindo ler no dia a dia, mas gosta de ler. Então a pessoa fala assim: nas férias eu vou escolher um livro para ler. E às vezes são os 2 livros que a pessoa vai ler no ano, são as 2 férias que a pessoa tira, por exemplo. Então a escolha da pessoa é preciosa. Ela às vezes pega um livro que ela, nossa, esse livro parece interessante, ela coloca na lista dela de possíveis leituras, mas a concorrência daquela lista ali é grande, porque ela vai colocando livros que ela tem interesse, e na hora que ela vai de fato escolher, sabe, ali é o que eu falei, é uma escolha muito preciosa. Por exemplo, eu normalmente leio mais no Kindle, eu me dou super bem com o Kindle, leio na cama e tal, não incomoda quem está do lado. E assim, a minha lista de possíveis leituras é baixar a amostra grátis do livro na Amazon. E às vezes eu tenho livros que eu baixei a amostra grátis no meu Kindle, às vezes tem anos. Porque aí eu de fato escolho qual livro que eu vou ler, na hora que eu termino eu dou uma olhada nos livros que eu tenho baixados a amostra grátis, e aí de fato eu escolho qual que eu vou ler agora. E às vezes tem um livro que está ali, a amostra grátis baixada há anos. Porque, então, assim, quer dizer, a gente está falando de... a pessoa tem que se interessar, a pessoa tem que... sabe, ela tem que fazer uma série de etapas, ou mesmo a pessoa que compra o livro na livraria, às vezes a pessoa chega na livraria, se empolga. Eu, quando lia livro na livraria, já fiz isso mais de uma vez. Aí você compra, às vezes, vários livros que você gostaria de ler. Na hora de ler, você não tem tempo de ler tantos livros assim, e tem livro que às vezes está na sua estante há anos e você ainda não leu. Então... que seja no Kindle, seja na estante da própria pessoa, mesmo a pessoa que às vezes comprou o seu livro, às vezes pode ser que não leia ou leia daqui a um tempo muito grande. Então, você precisa chegar com uma proposta realmente interessante, a pessoa fala, nossa, mas isso que tem nesse livro, eu provavelmente não vou achar em outro livro, ou se eu escolher aquele outro livro, mas esse livro que eu estou tão curioso, sabe? Você tem que ter uma proposta realmente interessante, e a história tem que ser uma que assim, o começo do livro vende o próprio livro, né? A pessoa lê a primeira página e vê se ela vai continuar lendo. E o final do livro, quer dizer, quando a pessoa termina de ler, você vende o próximo. Esse que é sabe, o funil para você transformar uma pessoa que só ouviu falar, até uma pessoa que fala, nossa, eu quero ler o próximo. Esse é que é o X da questão. E você não consegue fazer isso com marketing, com propaganda. Isso aí, essas coisas são pontapé inicial. Você consegue fazer isso com a obra. O livro é o que faz o autor. Acho que a gente poderia até destacar essa frase, né, Ricardo, quando a gente fosse divulgar: o livro é o que faz o autor. Vitor, eu adorei seus conselhos, eu acho que a galera também, né, vai gostar bastante, foi um papo muito legal. Como eu disse para você, né, antes da gente começar a gravar, a gente ia agradecer muito, porque, de fato, todo mundo que vem aqui, a gente tem muita gratidão por a pessoa estar tirando um pouco do seu tempo. A gente sabe que tempo é uma coisa preciosa, já que a gente estava falando de tempo agora, né? Então, pela pessoa dar um pouco do tempo dela para conversar com a gente, né, para acreditar que ela vai vir nesse espaço e que vale a pena fazer isso. Então, a gente agradece muito mesmo. E quer dizer para o pessoal, compre seus livros, porque realmente, né, é muito interessante. A gente vai deixar os links disponíveis para o pessoal ter acesso quando a gente for divulgar. E é isso, Vitor, muito obrigada mesmo pela sua presença hoje aqui. Ô, Jamile, Ricardo, eu que agradeço. A conversa passou rápido, foi bem tranquila, né? E agradeço também, claro, os ouvintes que nos honraram aí com a sua atenção. E que venham outros papos.